o rebanho do Senhor Jesus nesse lugar. Então vamos voltar ao texto bíblico. Muito bem, meus amados. Davi tinha uma inquietação no seu coração. E provavelmente esta inquietação, esse despertamento já houve no coração de muitos nós que somos crentes, que somos cristãos. E é bem provável que nesses dias muitas pessoas vão refletir sobre a sua vida e vão querer organizar, melhorar alguma coisa da sua vida. Então o que Davi estava era fazendo uma reflexão. E quando ele faz esta reflexão, Davi fala com o profeta, com o homem de Deus. Procura um homem de Deus, o profeta, para compartilhar o sentimento que estava no seu coração. O versículo de número 2 diz assim: Então Natã disse a Davi: Faz tudo o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Vamos, que palavra maravilhosa. Que palavra, vamos dizer assim, bonita, interessante, do profeta Natã. Davi compartilha com ele um sentimento que está no seu coração. Ele diz: olha, eu estou sentindo que não é normal, não é tranquilo. Estou morando numa casa confortável, eu estou morando em um lugar, num palácio, mas a arca de Deus ainda está, escuta, ainda está numa tenda, numa barraca de lona. Há um desequilíbrio nesse negócio. E o profeta Natã, provavelmente ele também concordava com isso. Ele também compreendia que era algo para ser feito, algo que deveria ser feito, que deveria ser pensado. Mas qual é o erro de Natã? Que eu quero chamar a atenção, no meu entendimento, o erro de Natã aqui nesse momento. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para isso, porque é algo que nós, como cristãos, muitas vezes cometemos. E é algo que precisamos estar vigilantes. E principalmente nesses dias. Principalmente nesses tempos onde a igreja de Jesus está vivendo um exercício na prática. Escute só. Um exercício na prática de cada servo de Deus exercer o seu papel de representante de Deus na terra. De descentralizar do prédio da igreja o culto e saber que o culto precisa acontecer onde eu e você, como igreja, estamos lá, tem que ter culto a Deus. E também de tirar aquela ideia que só o pastor, o líder de célula ou alguma outra pessoa que, entre aspas, tenha um título ou um cargo, pode falar como homem e mulher de Deus. Você que entregou a sua vida para Jesus, tem uma aliança com Jesus, você é um ministro de Deus, você é um representante de Deus na terra. Você é um missionário do Senhor, você tem a missão de levar uma palavra de Deus e a igreja precisa levar sobre os seus ombros. Não é só a responsabilidade do líder que tem que sentir esse peso sobre os seus ombros. Todo cristão precisa sentir sobre os seus ombros o peso da responsabilidade de levar sobre si a missão de ser um representante de Jesus na terra. A igreja de Jesus é a legítima representante de Jesus na terra. Se alguém quiser saber como é Jesus, deve olhar para a igreja. Mas qual que é a situação? Muitas vezes nós não assumimos para nós essa responsabilidade e agimos de forma irresponsável. Muito bem, por que eu estou dizendo isso? Porque Davi não estava compartilhando o seu sentimento apenas com seu amigo Natã. Davi, o rei, estava compartilhando o sentimento do seu coração com o profeta
Natã, como também profeta. Não era apenas um amigo, era um profeta, um homem de Deus. E qual é, neste caso, o erro de Natã? Emitir, expressar, no meu entendimento, uma opinião pessoal dele, Natã, quando o assunto era espiritual. Era um assunto para Deus. Era um assunto que Davi estava expressando sobre algo que ele gostaria de fazer para Deus. Não era para Natã. Então nós, como cristãos, precisamos ter esse entendimento. Quando somos procurados, quando alguém vai até você, quando alguém lhe procura, você é líder de célula, você pastor, nós pastores, né? Eu pastor, você é líder de célula, você é crente em Cristo Jesus. Quando alguém lhe procura, você precisa ter aquele entendimento. Essa pessoa está me procurando como procuraria qualquer outra pessoa, ou ele está me procurando por ser um servo de Deus? Davi não estava compartilhando aquele sentimento do seu coração com qualquer um, com uma multidão de pessoas, numa roda de amigos. Davi estava compartilhando o sentimento do seu coração, estava procurando o profeta de Deus. Então, quando você é procurado, você precisa discernir: este assunto está chegando até mim, porque esta pessoa está me procurando como um homem ou mulher de Deus, ou ele está apenas conversando de forma sem nenhum propósito, de forma que não há uma ação que eu preciso de uma direção de Deus aqui. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Precisamos ter isso, porque quando somos procurados, escute só, quando somos procurados como representantes de Deus, nós não devemos falar em nosso próprio nome, nem a nossa própria opinião. Devemos consultar a Deus, para que Deus nos mostre a sua opinião sobre o assunto. Por mais que as nossas ideias possam ser interessantes, por mais que as nossas ideias sejam legais, e olha, gente, eu já vivi experiências, e provavelmente você que está me ouvindo, você, servo de Deus, que tem uma experiência de caminhada com Jesus, talvez já viveu experiências assim, de você ouvir uma história, de você ouvir um momento que alguém abriu o coração para você, e dentro de você, como ser humano, gerar vários sentimentos. Você tem várias ideias. Enquanto a pessoa faz parte da gente. Enquanto a pessoa está conversando com você, você começa a maquinar, a pensar, a sua mente viaja. Para você dar uma resposta, para você ter um entendimento, para você dar uma posição. E olha que tem algumas situações que você olha e diz: poxa, é boa. Você pensa, é boa essa ideia. Outras gera até uma revolta dentro de você, dá vontade de você tomar um lado, um partido, quando alguém está compartilhando com você uma história. Ei, mas será que essa pessoa procurou você? Como procura qualquer pessoa para ouvir qualquer opinião? Ou será que ela procurou para ouvir uma opinião de um homem e de uma mulher de Deus? Pois quando se procura um sacerdote, quando se procura um profeta, quando se procura um homem de Deus, a própria Bíblia já nos diz que espera-se ouvir dele, da sua boca, a palavra de Deus. Então é uma responsabilidade grande. Então nós precisamos aprender, enquanto alguém compartilha conosco, aquietar o nosso coração e nos sujeitarmos a Deus. Ter aquele entendimento que, por mais que o nosso conselho possa ser interessante, a nossa ideia, concordar ou discordar, seja algo, a primeira vontade que dá na gente, a gente precisa aprender a ir para Deus. Não é vergonhoso você dizer: olha, o que eu sinto que o que você está me falando é algo que você está me procurando como um servo de Deus, como um profeta de Deus, como um homem ou mulher de Deus. Então, vamos orar sobre isso? Chame a pessoa, tire um momento para orar, deixa Deus ministrar o seu coração. Se você achar que deve pedir um tempo para orar, ou peça, se não, ore ali mesmo.
E deixe Deus ministrar o seu coração. E você vai viver uma experiência, irmãos, que muitos cristãos vivem quando aprendem esse caminho. E após você perguntar para Deus, você vê que de repente você estava pensando diferente ou caminhando por um caminho um pouco diferente do que Deus vai ministrar ao seu coração. E essa foi a situação de Natan. Natan, ele diz para Davi: faz tudo o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Mas a Bíblia diz que naquela mesma noite, quando ele foi para sua casa, que aquietou o seu coração, porém naquela mesma noite, versículo 3, veio a palavra do Senhor a Natan. Olha, irmãos, Deus queria dizer algo para Natan. Deus queria usar Natan para dar um recado para Davi, para dar uma palavra de Deus para Davi. Mas Natan apressou a dar a sua opinião. E quando a obra é de Deus, o homem e a mulher de Deus precisam entender o seguinte: de que quem tem a palavra, de que quem é o protagonista é Deus. Nós precisamos, e principalmente nesses dias, muitas pessoas estão emitindo opiniões e opiniões. Mas nós, como igreja de Jesus, precisamos entender que muitas pessoas irão nos procurar para encontrar em nós uma palavra que seja do coração de Deus, e não do meu coração, e não dos meios de comunicação, porque as notícias e as palavras humanas a gente encontra em muitos lugares. Mas de Deus, espera se encontrar pela boca de um homem e de uma mulher de Deus. Para concordar com Davi, para dizer que a ideia de Davi era maravilhosa, tinha muita gente para dizer. Mas para Davi sentir o que estava realmente no coração de Deus, Natan era a pessoa mais recomendada. E talvez as pessoas estão muito bem informadas, estão com várias coisas, mas para ouvir uma palavra de orientação de Deus, talvez você seja a pessoa mais recomendada. Pense nisso. Nós precisamos sentir sobre nós essa responsabilidade. Colocar aqui nos nossos ombros essa responsabilidade. Não podemos esquecer quem somos. Se somos homens e mulheres de Deus, então precisamos levar sobre nós essa responsabilidade. Então nos voltarmos para Deus e perguntarmos para Deus. Aquietar o nosso coração mesmo na presença de Deus. Porque quando Natan vai para sua casa, quando Natan à noite aquieta e provavelmente tem o seu momento de devocional, o seu momento de oração, o seu momento mais quieto, Deus dá a ele uma palavra que, no meu entendimento, poderia ter dado no momento em que Davi estava conversando com ele também. Podemos viver essa experiência e pode também Deus nos falar depois a gente voltar e dizer. Não estou dizendo aqui que foi um procedimento errado. E olha só o que ele diz. Porque em nenhuma casa habitei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Todo lugar em que andei com todo Israel, falei. Acaso, em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com alguns dos juízes a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Então Deus começa a expressar a sua opinião. Deus começa a expressar o que estava no seu coração. E o que é interessante, que aí sim, Deus manda, Deus dá uma palavra para Natan orientar e dizer a Davi. Irmão, Deus tem uma palavra àqueles que estão buscando. E nós precisamos buscar de Deus, receber essa palavra para orientar aqueles que estão sedentos de um direcionamento de Deus na sua vida nesses dias. Às vezes as pessoas estão tão necessitadas, precisando de um direcionamento na sua vida. E como que eu e você temos
estado para levar essa palavra de orientação? Aonde você acha que as pessoas irão encontrar uma orientação nesses dias? Nos homens e nas mulheres de Deus. Então você precisa aquietar o seu coração, eu preciso aquietar o meu coração, para ter uma palavra de Deus, de direção, que seja do coração de Deus para a vida das pessoas. Eu já vivi essa experiência, eu estava com o coração muito agitado. E há aquela necessidade de dizer, Deus, precisa aquietar. Eu não posso levar uma palavra que expresse meus sentimentos, mas sentimentos do coração de Deus. Eu espero que esse esteja sendo um sentimento do coração de Deus para a sua vida. Porque é isso que eu espero em Cristo Jesus ter conseguido fazer. Parar e ouvir uma palavra de Deus. E é assim que o cristão precisa fazer. Nós precisamos receber uma palavra do Senhor para direcionar o coração de quem está buscando. Olha a palavra que Deus entrega para Davi, para o profeta Natan orientar Davi. Observe o versículo onde diz, versículo 4, vai e diz ao meu servo Davi. Naquela mesma noite, Deus dá um recado para ele, diz, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar que andei, com todo Israel, falei acaso tal. Perdão, desculpa, gente, versículo 7, né? Agora dirás ao meu servo Davi. Este é o recado. Primeiro, Deus se explica para o profeta, dizendo, olha, foi assim que as coisas aconteceram. Mas qual o recado de fato a Davi? Agora dirás ao meu servo Davi, versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos. E aí ele começa a dizer. O que acontece aqui no versículo 7 e o versículo de número 8? Deus estabelece, Deus dá uma palavra para Davi. Davi estava inquieto no seu coração sobre a construção do templo, que deveria construir uma casa melhor para a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, uma casa melhor para cultuar a Deus. Porém, olha a palavra de Deus a Davi. Deus faz uma aliança com Davi, eu separei aqui, fiz anotações de 4 palavras, 4 bênçãos de Deus a Davi. A primeira, no versículo de número 7, é onde Deus diz assim, tomei, diz a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre meu povo de Israel. Primeira coisa que Deus fala, olha Davi, diz para Davi, eu transformei você de um pastor de ovelha em um rei da nação, em um príncipe do povo. Essa é a primeira bênção. Deus ter transformado Davi de pastor em rei. A segunda, eu fui contigo por onde andaste. A segunda bênção, a segunda palavra de Deus, Davi, eu andei com você. Eu estive com você todo esse momento. Então, todo cristão precisa compreender essas bênçãos que há sobre a nossa vida. Primeira, de onde Deus te tirou e quem Deus te fez. Depois reconheça que Deus tem estado com você na sua vida. A próxima bênção que Deus ministra e diz a Davi, ele diz o seguinte, versículo ainda de número 8, diz, eliminei os teus inimigos de diante de ti. Qual que era a bênção? Qual que é a palavra para Davi? Eu te fiz príncipe, você era um pastor, você era um homem simples, desconhecido, eu te fiz príncipe do povo. Davi, eu estive com você todos os dias. E depois ele diz, Davi, fui eu que eliminei
os teus inimigos. Oh, meu irmão, como nós precisamos saber disso. Quem era eu? Quem Deus me fez? Em quem Deus me transformou? Em quem Deus transformou você? Depois, oh, meu irmão, se não fosse Deus que estivesse comigo, se não fosse Deus que estivesse com o seu povo, se não fosse Deus que estivesse com você, nos guardando todas as situações, que tragédia teria sido em muitos momentos. E depois, eu e você já vencemos muitas coisas, iremos vencer muito mais para a glória de Deus. Mas não podemos esquecer que foi Deus que eliminou os nossos inimigos. Foi Deus que nos fez vencedor. A outra bênção, e a quarta bênção que eu separei, está ainda no versículo de número 8 e diz: eu fiz o teu nome grande, como só os grandes na terra têm. É assim que diz a minha tradução. Então, a quarta bênção, Deus fez. Olha só, Deus fez dele um nome famoso, um nome grande. Primeira coisa então que entendemos com isso, tudo que Davi era, tudo que Davi viveu, tudo que Davi tinha, o segredo era porque Deus estava o abençoando. O segredo era Deus. Aí Deus continua dizendo, versículo 9: preparei lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprima como dantes. Tudo bem, o que Deus diz ainda para Davi? Davi, peguei você, um simples pastor de ovelha, transformei você num rei. Davi, andei com você todos os dias. Davi, eu eliminei teus inimigos. Davi, fiz de você um homem de nome famoso na terra. E aí depois Deus disse para Davi: Davi, escute só. Eu preparei um caminho. Eu tenho um plano. Eu tenho um projeto para o meu povo. Para que o meu povo... E eu vou plantar, eu vou estabelecer o meu povo na terra para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade venham oprimi-los. O que Deus diz para Davi? Davi, eu cuido de você, eu guardo você, tudo que você tem é por mim. E entenda, Davi, entenda, povo de Deus, hoje. Deus é que conduz o seu povo. Davi, imagina-se Davi imagina-se fazendo algo para Deus. Oh, meus irmãos, eu vivi uma experiência na minha vida alguns anos atrás, ainda no início do meu ministério, e olha que não estamos aqui fazendo debate teológico, eu estou falando de uma interpretação de experiência que eu vivi, onde ideias não me faltavam. Gostava de estar sempre fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo várias coisas para Deus, e às vezes eu me justificava naquele entendimento assim: eu estou fazendo a obra de Deus, estou realizando a obra de Deus, eu trabalho para Deus. Irmão, e um dia eu me vi cansado de fazer tanta coisa e não vi os resultados que eu realmente esperava. E quando eu me aquietei na presença de Deus, houve uma ministração no meu coração muito parecida com essa no coração de Davi. Ei, não é você, Davi, não é você, Marcelo, que constrói casa para Deus. É Deus que faz a obra. É Deus que fez você quem você é. É Deus que colocou você onde você está. O segredo, a origem, o processo, o funcionamento é Deus. E naquele dia eu aprendi uma coisa: não sou eu que faço a obra de Deus. Pode muitas pessoas discordarem de mim, mas é um entendimento que veio ao meu coração. Não sou eu que faço a obra de Deus. Não é você que faz a obra de Deus. É Deus
Deus que realiza a sua obra através daqueles que estão disponíveis. Por isso eu amo a letra de uma canção, acho que do pastor Lucas, que diz assim: se o Senhor for fazer algo nessa geração, não faça sem mim. Então, irmãos, Deus tem um propósito, Deus tem um caminho, Deus tem feito a obra na minha e na sua vida. Se você chegou onde você chegou, ou vai chegar onde você vai chegar, não se esqueça que foi Deus. Não se esqueça que foi Deus que te tirou daqui e te colocou ali. Não se esqueça que foi Deus que te guardou. Não se esqueça que foi Deus que abateu os adversários, as lutas, os empecilhos que havia no caminho. E não se esqueça que se você tem alguma honra, se você tem algum nome, se você tem alguma posição, algum respeito, foi Deus. Então que Deus apareça. E que a gente entenda que Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Como Deus disse, preparei um lugar, preparei um caminho, plantarei o meu povo para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. Meu irmão, olha qual era a orientação de Natan. Pessoal, bateu no ombro de Davi e diz: vai lá, Davizão, faz tudo o que você está querendo, porque Deus é contigo. Deus era com Davi? Era. Mas qual o recado de Deus para Davi? Dizendo assim: Davi, meu servo, aprenda uma coisa. Você não está fazendo. A ideia não parte de você. O processo não é seu, é meu. Você tem o controle das coisas, Davi. Aprenda a deixar que eu realize a obra e o projeto através de você. E não você achar que é você que está conduzindo a coisa. Então a igreja de Jesus, o homem de Deus, a mulher de Deus, que deseja realmente ser usado de forma extraordinária por Deus, precisa compreender o que Deus disse para Davi. Davi era um homem de Deus. Deus tinha feito coisa extraordinária através da vida de Davi. E Deus aqui dá um up na vida de Davi ainda mais, depois desse momento. Mas Deus faz questão de esclarecer para Davi que era Deus fazendo a obra através de Davi, e não Davi fazendo a obra para Deus. Era Deus fazendo a obra dele através de Davi. É Deus fazendo a obra dele através de mim. Deus vai lhe usar, meu irmão. Creio nisso, porque eu vivi experiência. Quem sou eu? Outro dia eu vi um grande líder cristão dizer uma palavra. E pra gente, a gente olha e cada um sabe quem é ele próprio. Então eu sei quem sou eu. Eu vi um grande líder que para mim é uma referência, dizer assim: se Deus pode me usar, Ele pode usar qualquer um que estiver disponível. Então o segredo não é quem você é, porque quem você é hoje foi Deus que te fez. Se você tem dado lugar para Deus, foi Deus que te transformou. Porque no fundo, eu e você sabemos aonde nós estávamos, e se Deus não tivesse nos arrancado de lá, e se Deus não tivesse nos levantado de lá, estou olhando a hora aqui, viu gente, para não ultrapassar demais. Se Deus não tivesse nos tirado de lá, meu irmão, eu era um menino que no meu tempo escolar, minha família sabe disso, que no tempo nem coragem de ir à frente de uma sala de aula apresentar um trabalho na escola eu tinha. E hoje poder estar pastoreando uma igreja, hoje com essa situação pregando numa rede social. Obrigada, Maria, tá me mostrando a hora, viu? Numa rede social, sabendo que milhares de pessoas poderão ter acesso a isso. Meus irmãos, não posso deixar de reconhecer que foi Deus que me pegou de lá e colocou aqui. Então, nós precisamos, até para crescer, para Deus nos usar de forma extraordinária. Eu creio, se Deus pegou o menino tímido, o menino da roça,
digamos assim, e transformou para poder estar falando para você hoje uma palavra que acredito ser de Deus, não posso e nem devo duvidar de que, meu irmão, tem muita gente mais talentosa do que eu. Eu fui como menino, adolescente, zombado muitas vezes na escola, por ter uma voz fina, uma voz que parecia que não ia dar muita coisa. Imagine então poder falar para tantas pessoas com uma voz como a de um menino adolescente que foi zombado porque falava fino demais. Então, tem muita gente com habilidades e dons talvez mais impressionantes. Então, se você der lugar para Deus, se você abrir o seu coração, se você entender que é Deus, meu irmão, você está longe de imaginar as experiências extraordinárias, o que Deus vai fazer através da sua vida. Mas não se esqueça, homem e mulher de Deus que está me escutando nesta noite, por mais que você se considere pequeno e insignificante, Deus pode tirar você e fazer um up na sua vida de uma forma extraordinária. Mas aprenda o princípio. Nunca se esqueça que foi Deus. Nunca se esqueça que o caminho é de Deus. Nunca se esqueça que o plano e o projeto é de Deus. Não queira fazer projeto seu. Não queira fazer planos seus. Porque por melhor que seja, por mais inteligente que você seja, você não supera os planos e a inteligência de Deus. Então, como igreja de Jesus, aprenda esse caminho. Davi é orientado por Deus através do profeta Natan, agora com uma palavra direcionada por Deus. Não é apenas aquele amigo que bate no ombro e diz, vai, né, e faz. Mas com uma orientação de Deus. Ele continua dizendo, versículo 11, há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres ido para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas confirmarei a minha casa, mas confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Natan entrega o recado de Deus a Davi. Ou que eu e você possamos ser mensageiros, não das nossas ideias, mas mensageiros da mensagem, da palavra, do recado de Deus àqueles que nos procuram, aqueles que nos buscam. Se você quer ser um instrumento de Deus, eu e você precisamos entender isso que Davi entendeu, que foi Deus e que o plano é de Deus. Agora, se você quer fazer qualquer outra coisa na vida, aí você pode ser o cara. Agora, se você e eu queremos ser homens e mulheres usados por Deus, nós temos que estar por trás, buscando a Deus e a glória de Deus aparecendo. Que a mensagem de Deus é que precisa ser transmitida. A nossa não tem muita importância. Nós vamos aprender isso. Mas qual foi como Deus finalizou para Davi? Deus disse para Davi, não vai ser você, Davi. Então Deus tinha um plano. A ideia de Davi não estava fora dos planos de Deus. Ele só precisava entender que o plano era de Deus, não era dele, para ele depois não se achar o dono da ideia. Às vezes a gente tem até ideia que está no coração de Deus. Mas a gente precisa resolver esse conflito de que o plano é de Deus para não nos envaidecermos e sermos derrubados pela nossa vaidade. Diz, olha, você não, Davi, mas vai vir outro depois de você, um descendente seu, um filho seu. E este edificará casa. Esse fará o templo. E eu estabelecerei o trono dele. E aí ele continua dizendo, e Deus faz uma promessa de que confirmará o trono de Davi, ou seja, a obra que ele está fazendo,
o seu trono, o seu trabalho ficaria para sempre, a sua dinastia ficaria para sempre. Então começa com Salomão, seu filho, Deus mostra isso para ele, e isso se encerra, né, se completa em Jesus, da geração de Davi, a raiz de Davi, né, se completa em Jesus, com a promessa de que o seu governo é eterno. Então isso se complementa em Jesus. Então há um projeto, há um plano de Deus, e eu e você precisamos estar disponíveis para fazer parte desse plano e desse projeto de Deus. Não imagine que Deus nos chamou para construir nosso próprio império, nossa própria ideia, nosso próprio projeto. Não, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Então, tudo isso que está acontecendo nos nossos dias, talvez tenhamos ideias, talvez tenhamos a nossa interpretação do que esteja acontecendo. Mas nós precisamos ter a responsabilidade de entender que precisamos reconhecer que Deus tem um plano em tudo isso que está acontecendo, e que precisamos estar disponíveis para ser o instrumento de Deus para a obra que Deus está fazendo nesses dias. Então que eu e você possamos estar disponíveis, entendendo que é Deus, entendendo que o plano é de Deus, entendendo que é Deus que vai nos dar o direcionamento para que possamos fazer sermos instrumento para que Deus faça a sua obra aqui na terra. Há um plano de Deus nesses dias. Que Deus encontre corações disponíveis, o meu, o seu e da igreja do Senhor Jesus nessa terra, para que possamos cumprir o seu propósito. Amém? Então a mensagem que eu quero deixar, quero convidar, já dar espaço aqui para o irmão Kaique se aproximar aqui. Eu quero encerrar após a oração com uma canção. Quero dizer que estou me inspirando aqui do pessoal de domingo, né? O irmão Ivan e a irmã Meise me encerrou com louvor. Nós vamos encerrar com louvor também. Pode chegar aqui para ver se faz um barulho aqui, mas pode chegar aqui para perto. Aqui, irmãos, é muito no improviso. Aqui eu já limpei as mãos aqui, viu? Então, para que nós possamos guardar no nosso coração essa memória, no nosso coração o entendimento. Deus precisa aparecer nesses dias. A igreja de Jesus será grande nesses dias, se nós dermos lugar para que Deus se revele através de nós, para que Deus nos use. Onde você estiver, se você puder, curva a sua cabeça um minutinho. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e querido Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor da nossa vida, eu creio que o Senhor falou ao nosso coração, meu Pai. Então, Deus querido, quero dizer para o Senhor que nós estamos disponíveis. Senhor, que as nossas ideias, que os nossos planos, meu Deus, sejam recolhidos e a vontade do Senhor estabelecida. Usa-nos como igreja do Senhor nesses dias. Porque o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor tem um plano. O Senhor tem um projeto. É o Senhor, meu Deus, que tem guardado de geração em geração o seu povo. O Senhor, meu Deus, que tem mostrado o caminho por onde o teu povo deve andar. O Senhor que tem estabelecido lugar seguro para aqueles que confiam em Ti. Deus querido, nos usa como igreja para que a obra do Senhor aconteça, para que o reino de Deus se estabeleça, para que o amor de Deus se revele, para que a graça do Senhor alcance aqueles que clamam por socorro nesses dias. Nós oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus. Queremos ser uma igreja que deixe a glória do Senhor transparecer, que deixe a glória do Senhor brilhar, que o Senhor cresça, que nós venhamos diminuir, Senhor, para que o Senhor apareça. É a nossa oração, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Cante, se você souber, faça dessa canção a sua oração. Aleluia. Glória a Deus. Mais de Deus, mais do Senhor para mim e para a sua vida. É isso que precisamos. Deixa Deus encher seu coração nessa noite. Mais de Jesus. Menos de nós, mais do Senhor. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Mais, Jesus. Menos de nós. Aleluia. Menos
preciso era conhecer o Deus de Davi. Esse era grande, aleluia. E as pessoas talvez ouvirão falar de você. Ei, mas no dia que elas conhecerem o seu Deus, saberão que você não era nada. Grande mesmo era seu Deus. Grande mesmo era o Deus de Davi. Grande mesmo é o Deus de Davi. Grande mesmo é o meu e o seu Deus. Aleluia. Mais de ti, Jesus. Que sejamos uma igreja que tem mais de Deus, mais do Senhor. Aleluia. Menos de mim. Aleluia. Menos de mim. E menos de mim. Glória a Deus. Menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Apareça, Deus, aleluia. E constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, aleluia. Você pode glorificar a Deus aí onde você estiver, aleluia. Seja cheio, deixe mesmo Deus invadir a sua casa, entrar no seu lar, entrar na sua vida, deixa a glória de Deus brilhar na sua vida nesses dias. Oh, aleluia. Servo de todos os irmãos. Ei, para de imaginar que você é grande, deixa Deus crescer na sua vida, aleluia. Que Ele apareça e Ele constrange. Quero Deus ser constrangido pela sua presença. Quero que a glória do Senhor brilhe, 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 a ponto, Senhor, de ficarmos constrangidos de tamanho poder, aleluia. Servo de todos os irmãos. Aleluia. Mais, diga para Deus isso. Diga, Senhor, mais. Você pode dizer que quer mais de Deus. Oh, aleluia. Mais de E menos de mim. aleluia. E menos de mim. Menos de mim, Senhor. E menos de mim. E menos de mim. Glória a Deus. Aleluias! Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória nesta noite. Que a glória do Senhor brilhe, resplandeça. E eu sei que isso é possível, porque nós não podemos ir onde essa pessoa está, nós não podemos tocar nela, Senhor, e até o momento ficou tão difícil que às vezes a gente imaginava que o milagre acontecia no nosso toque. Oh Deus, não é no nosso toque, é no toque do Senhor, e hoje nós entendemos isso. Então o Senhor, meu Deus, está na casa dessa pessoa, o Senhor pode tocar nas suas feridas, tocar no seu coração, nas suas emoções, tocar na sua alma. Faça isso, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo domingo. Domingo nós teremos novamente a transmissão do nosso culto. Se você foi abençoado com essa palavra, se você sente que essa é uma palavra de Deus para sua vida ou para a vida de outras pessoas também, compartilhe. Compartilhe o que vai ficar salvo aí no Facebook da igreja, para que outras pessoas também sejam ministradas. No próximo domingo, irmãos, quero passar algumas orientações. É o nosso primeiro domingo do mês. E eu tenho dito que as atividades da igreja continuam.